O SWAT surpreendeu de facto a todos, é o tema do dia, esta informação, a denúncia que ele faz. Na verdade, esta denúncia, ele já faz isso cerca de um ano que vem preparando este documento e havia uma outra versão que o SAT até implicava o próprio Presidente da República. E o assunto implicava o Presidente da República e o chefe dos serviços de informação, o General Miala, e as autoridades acharam por bem remeter o caso à Procuradoria Militar para apurar as denúncias que Pedro Bussat faz. Bussat é um prisioneiro, ele quer sair, foi condenado acho a 14, depois baixaram para 12 anos. O objetivo é sair. Pode-se dar o caso que ele, para desmantelar ou desconstruir a sua sentença, procura trazer esse artifício para mostrar a todo mundo que o caso, o seu processo é uma fabricação. Mas ele se acontece que Gama, se no passado dia 16, o Tribunal de Relação produziu um acórdão em relação ao caso Bussat, em que o Bussat é reduzido a pena para 12 e o Tribunal diz que fala desse assunto, dessa revelação que o Bussat faz, e o Tribunal, a versão que dá é que o Bussat terá fabricado este argumento implicando os serviços de informação, provavelmente para se desviar. Isso está na página 300. É um documento de cerca de 300 e tais páginas. Encontra-se lá a versão que o Tribunal dá sobre este assunto. Eu acho que o caso do SAT precisa de ser esclarecido. O caso foi a Tribunal e até hoje o Tribunal não esclareceu e nem ficamos esclarecidos sobre a origem dos dinheiros em que onde o SAT tirava estes fundos todos. Julgou-se as pessoas, foram condenadas, mas até hoje ninguém sabe onde é que o dinheiro do Lussat saiu, nem ele próprio também explica a origem do mesmo. Eu acho que o Lussat também deveria aproveitar a ocasião para explicar à nação, né, aos deputados. Eu penso que se calhar poderá fazê-lo mais à frente e dizer qual é o esquema, porque o público angolano, as autoridades precisam de saber isso para se travar eventuais roubos ou esquemas que possam ocorrer novamente no aparelho do Estado. E o Lussat também aqui nessa peça, ele diz que o dinheiro é dele. Ele fala em cerca de 100 milhões, A verdade é que o esquema, se nós olharmos nas peças e neste documento que ele traz, estes dinheiros eles levantavam em caixas e eles não contavam. Não tinham a ideia de quanto mais ou menos é que eles teriam. O Lussat fala em 70 milhões, quase 70 milhões, agora na peça vem aqui em 100 milhões, ele diz que o Estado terá confiscado cerca de 15 e outra parte os homens da segurança e o do SIC que participaram na operação terão ficado com dinheiro. Mas há aqui uma coisa muito estranha, né, sobre esse assunto, e depois o que mais intriga também é que o Lussat traz isso e o seu advogado não tem conhecimento deste documento, parece que ele faz sozinho, ou se calhar aliou-se com dentro do sistema e para trazer essa informação para a rua. Fica-se com a ideia que aqui há uma briga de alas dentro do regime, que uma procura fragilizar ou derrubar a outra e pensou o aproveitamento também desse caso do Lussat. Mas a verdade, pronto, as autoridades devem investigar, levar a sério as denúncias que ele traz, não devem ser desprezadas, é sempre uma denúncia e depois, mais à frente, esclarecerem a opinião pública, porque a nossa autoridade tem o hábito de nunca esclarecerem nada. E agora, tem aqui uma batata quente e ele envolve altas figuras dos serviços de inteligência, o seu número 1, General Miala, implica aqui um delegado de Luanda, Delfim Soares, implica também um coronel ou brigadeiro, coronel Dino, não é Nascimento, é Dino Policarpio, tenho aqui apontado, implica aqui 3 pessoas. Portanto, é necessário que haja explicação mais à frente sobre esta denúncia que o Pedro Bussat traz. Esse dado que é das folhas de salários, no telefone do Pedro Bussat foi encontrada também uma lista
da forma como ele fazia a distribuição de dinheiros para os seus colegas, está também isso esclarecido. Mas agora o que eu estava a perguntar é a origem. Onde que porque o Lusato foi encontrado com malas e caixas de dinheiro. Onde é que ele encontrou? Isso aí é que o tribunal não ficou praticamente esclarecido. O desempenho do país, primeiro, o que é o chamado Estado da Nação, olharia primeiro para o desempenho econômico daquilo que há no país. Neste momento, nós estamos com uma taxa de desemprego na ordem dos 33%. O país está com uma inflação na ordem dos também os 14%. Sobre os indicadores sociais, dizer que, segundo dados já divulgados pelo Instituto Nacional das Estatísticas, 41% de cada 100 angolanos ainda vive na linha abaixo da pobreza. Na questão da estabilidade ou na questão política, o país realizou as eleições. Ainda continuamos a viver problemas sérios de direitos humanos, problemas de corrupção, problemas de liberdade de imprensa e direitos humanos. Continuamos a ter as instituições praticamente sequestradas pelo poder político, necessariamente os órgãos de justiça. Quanto à questão da segurança e defesa nacional, podemos dizer que temos um país considerado estável, não temos estado a resistir invasões externas, nem invasões em termos de terrorismo. Também não temos há o problema da criminalidade, tem estado a ser controlada pela Polícia Nacional. Comparando aos anos anteriores, em que as pessoas até morriam por causa de um telefone, podemos dizer que, em termos de segurança e defesa, há estabilidade. Mas, e Gama, no campo da política externa, temos um governo ou o presidente a atuar junto a nível da política, da diplomacia multilateral. Temos estado a ver o Presidente da República a empenhar-se em mediação também de alguns conflitos, estejam a dar resultados ou não, mas tem estado a envolver-se. Temos estado também a ver o Presidente da República a tentar captar algum investimento estrangeiro nas suas digressões que faz ao país, embora que não temos estado a registrar vantagens ou proveitos que isso tem estado a dar. O único aqui que posso enumerar é em termos de política ou desenvolvimento sustentável, que é uma parceria que o presidente fez com umas empresas, um consórcio alemão, para a implementação em Angola das chamadas energias limpas, não comerem no lixo, pessoas a morrerem de fome. Há esta crise social, por isso é que dizia que os estudos estão a indicar que 41% de cada 100 angolanos está a viver na linha abaixo da pobreza. E nós estamos com uma taxa de desemprego na ordem dos 33%. Quer dizer que há muita gente que não está a trabalhar, então estão atirados ao desemprego. Temos cerca de 60%. Angola faz parte da União Africana e há uma norma a nível da União Africana que sugere aos Estados-membros a não dedicarem menos de 15% dos seus orçamentos para o setor da educação. E se nós olharmos para o Orçamento Geral de Angola, geralmente o que se dá para a educação é inferior a 15%, quer dizer que Angola não respeita o estabelecido pela União Africana, e isto indica logo a dedicação que Angola tem para com a educação. Quer dizer que a educação não é prioridade para o governo angolano. Isto nos está a indicar e a dizer o Orçamento Geral do Estado.
porque tudo aquilo que um país aplica, o orçamento diz tudo. Por exemplo, a Angola, a nível da África subsaariana, é ainda um dos países que mais investe no seu orçamento para material de guerra, material de segurança. E o que ela investe é quase semelhante a um país que está em guerra. Portanto, para dizer, isso tem a ver com as prioridades do governo. É necessário que a oposição e a sociedade civil continuem a bater-se para junto do governo para ver se retifica ou possa aderir a esta norma da União Africana. Nós, para olharmos, estamos a olhar para o país numa perspectiva macro, e para olharmos assim é muito importante olharmos para os números, e faria aqui uma comparação. Angola tem 33 milhões de habitantes, e faria uma comparação com outro país que tem a mesma dimensão populacional que o nosso, que é o Ghana. O Ghana também tem cerca de 33 milhões de habitantes. O PIB de Angola de 2023 é cerca de 38 bilhões de dólares. Se nós olharmos, fazermos uma comparação com o do Ghana é 73 bilhões. O que é que isso quer dizer? O PIB do Ghana é 2 vezes maior que o de Angola. Quer dizer que o povo angolano está mais pobre. Estamos aqui a fazer comparação de 2 casas, né? Que uma casa é Angola, outra casa é o Ghana, com o mesmo número de pessoas a viverem e com o número de dinheiro que essa casa vai investir para a saúde, para a educação e para todos os bens sociais. Quer dizer que neste momento o angolano ficou mais pobre, se nós formos a comparar com o Ghana. O angolano está a distribuir pouco em termos de serviços e bens sociais. Temos o nosso orçamento geral está muito pouco, esse de 38 bilhões de dólares, e é necessário que o Angola trabalhe para ver se consiga ter um PIB mais ambicioso, pelo menos fazer aquilo que o Ghana faz. Portanto, fazendo essa comparação, consegue-se perceber o quão pobre está o povo angolano. Bom, a Angola aderiu ao multipartidarismo já há cerca de 30 anos, já realizou vários pleitos eleitorais, vive uma paz já há 20 anos, mas mesmo assim Angola ainda é gerida num modelo com características de partido único. Há abertura democrática, mas o partido que está a governar tem estas dificuldades de se abrir para a sociedade e procura controlar tudo. Controla os tribunais, as instituições, procura até controlar a própria sociedade civil. Quando essa sociedade vai às ruas para se manifestar, ele quer controlar dizendo que aquela manifestação é disso ou daquilo, ou de arruaças ou de confusão. Ele só quer que as pessoas só aceitem uma manifestação que é do seu agrado, como essa que vai acontecer sábado, que é pela recondução ou pela não saída do presidente da República. Então, um país, quando é assim, o que é que acontece? O debate do país acaba por ser ideológico. Toda a nossa perspectiva é ideológica. E Angola precisa de se abrir e precisa desenvolver no sentido de passarmos a olhar para o país numa perspectiva científica ou acadêmica. Vejamos o que é que está a acontecer esses dias. Há um partido maior da oposição, que é a UNITA, avançou com um processo de impugnação ou destituição do Presidente da República. Trouxe aqui alguns elementos acadêmicos com base na Constituição, no artigo 129. A outra parte reagiu na perspectiva ideológica. Ao invés de reagir também na mesma proporção, com base no que diz a lei, no que diz a Constituição, está a reagir com ir para a rua, fazer uma marcha para mostrar que o presidente tem apoio. Portanto, há estas dificuldades. E o debate ideológico tem estado a dificultar o país. Tem estado a fazer com que o próprio partido que está no poder não consiga desenvolver e levar a bom porto o país. Nós temos que olhar
temos como referência, por exemplo, o Dubai. O Dubai, eles têm a prioridade de ser o número um em tudo que fazem e ser os melhores. Nós precisamos desse tipo de política mas, infelizmente, a nossa política é uma política de manutenção do poder. Tudo o que se faz é na perspectiva de manutenção de poder. É uma agenda de poder. Nós agora precisamos José de uma Gama. agenda do desenvolvimento, uma agenda virada para o angolano. José Gama, aqui falou sobre a questão da destituição do Presidente da República. Qual é a experiência sul-africana? Na África do Sul tem o ANC que está no poder. Essa questão da destituição é uma coisa normal ou também provoca esse alarido, este medo por parte da sociedade e cria-se sempre um sentimento de que o país está a viver uma grande instabilidade política quando se fala de destituição? Qual é a realidade sul-africana? A realidade sul-africana é que a população está mentalizada que quando o presidente toma posse, faz um juramento diante de uma Bíblia e ele promete respeitar as leis. E quando não respeita as leis, por mais pequenina que seja, o presidente pode ser destituído. A África do Sul já destituiu 2 presidentes, o presidente Mbeki, na qual o seu partido retirou-lhe a confiança política, e o presidente Zuma por ter sequestrado as instituições do Estado, e por ter levado o Estado sul-africano num quadro de corrupção grave. Tivemos recentemente o presidente Cyril Ramaphosa este ano que também esteve por um triz. Porquê? Porque assaltaram a fazenda dele e ele não reportou à polícia. E a Constituição sul-africana diz que as leis dizem que todo aquele acidente, crime que ocorrer, as pessoas devem fazer uma participação à polícia. E o presidente, depois de ver esse assalto em sua casa, ele não fez a participação na polícia. E o que é que aconteceu? Os indivíduos roubaram divisas em casa do presidente, pegaram estas divisas, depositaram no banco e depois compraram viaturas e etc. Qual foi? Parece uma coisa insignificante, mas isto trouxe outros contornos. O presidente a não reportar à polícia, o que é que isso causou? Fez com que o sistema financeiro sul-africano fosse abusado. Os bandidos pegaram dinheiro, colocaram no banco. Desacreditou o sistema, a banca sul-africana. Os bandidos pegaram o dinheiro, depois foram comprar carro. Se queixasse a polícia, se calhar a polícia iria agir e iria evitar essas consequências todas que causaram no país. O caso foi ao tribunal e o tribunal concluiu que o presidente não era o gestor direto da fazenda, ele também não estava ocorrente e foi ilibado. Isso para dizer que por causa de uma pequenina coisa dele não ter apresentado queixa à polícia, o presidente sul-africano iria pagar com o seu cargo. Portanto, a mesma coisa, o Jacob Zuma, o Jacob Zuma também teve o mesmo destino, ou seja, foi quase que destituído pelos seus. O Zuma também teve o mesmo destino. O Zuma foi o caso mais agravante. O Zuma sequestrou as instituições, o Zuma trouxe um grupo de indianos, empresários, que passavam até pelo protocolo do Estado, saíam de um sítio para o outro, usavam até escolta azul, que as escoltas azuis pertencem aos elementos das instituições do Estado. O Zuma cometeu esses indivíduos é que ganhavam todos os contratos empresariais. Mas foi destituído pelos seus, os membros do seu partido. Ser ministro, bastava ter com esse grupo de amigos do Zuma, eles a família Gupta. A família Gupta. Exato, os Guptas faziam os lobbies todos, então foi o que aconteceu. Que fez uma queixa à Procuradoria-Geral da República e constatou-se que, de facto, o Zuma andou a sequestrar as instituições do Estado. E as investigações continuam até os dias de hoje. Criou-se uma comissão para investigar os danos que aconteceram. O Zuma faliu a empresa de aviação, a South Africa Airways, faliu uma empresa de impostos, porque ele colocava ali os seus homens, as amigas,
brigas e etc. E isto custou-lhe até a própria reputação. Até hoje, o Zuma está a responder por este processo. Do general Paca, que é um quadro do MPLA, veterano, vem de uma família tradicional, e ninguém tem dúvida nenhuma que o MPLA e o João Lourenço estão desencontrados. Na fase inicial, o presidente, ou melhor, o MPLA estava dependente do presidente João Lourenço, o presidente João Lourenço que colocava os nomes nas listas para deputados, é o presidente João Lourenço que os nomeava para cargos, e agora, por via deste processo da UNITA, estamos a ver os papéis a inverterem-se. Estamos agora aqui a ver um João Lourenço a precisar e a depender pela primeira vez do MPLA. E ele vai a voto secreto, e João Lourenço tem a sorte agora, ela vira nas mãos dos seus colegas do partido, que vão decidir se ele deve ou não ficar. Portanto, nós achamos que esses artifícios que se encontrou de fazer marchas, de saírem às ruas, isso não vai resolver o problema. O problema aqui é de parlamento e não um problema de rua. O MPLA deve colocar nesse momento os seus especialistas em direito, sobretudo os homens da sua bancada parlamentar, e dar a resposta proporcional à UNITA. A UNITA reagiu por via da sua bancada parlamentar, apresentou os seus alguns argumentos à volta do artigo 129, agora cabe ao MPLA rebater e provar que João Lourenço não tem violado as instituições, a Constituição, conforme a UNITA está aqui a dizer. Portanto, é um quadro inédito e também está a ajudar a testar o grau de tolerância do próprio MPLA. Já o MPLA é o partido que nos governa, é o partido que deveria ser o exemplar de respeitar as instituições, a Constituição e etc. E estamos a ver aqui o MPLA a dar uma orientação à sua bancada parlamentar a violar este artigo 129 da Constituição, está a mandar travar. Eu acho que o MPLA está aqui a ter uma reação de medo, e o que ele deveria fazer é enfrentar a UNITA, ir para o Parlamento, para o debate. Deveríamos dizer à UNITA ou à sociedade que ele é o mais interessado neste debate, e nós, como cidadãos que votamos, eleitores, temos o direito também de saber os argumentos que o MPLA tem que nos provem para defender o seu líder. Que João Lourenço deve se manter no cargo. É uma oportunidade que o MPLA deveria nos dar aos angolanos, e com isso até mudarmos a nossa impressão ou ideia. Um dos motivos que motivou a UNITA a avançar com esse processo de impugnação é o facto do presidente se ter demitido das suas responsabilidades, conforme manda o ponto 5 do artigo 108 da Constituição, que lhe obriga a promover o melhor funcionamento das instituições. Eu penso que uma figura que deveria ajudar o presidente é João Leonardo, que deveria apresentar a sua demissão do cargo de presidente do Tribunal Supremo para anuviar também a pressão à volta do presidente da República, porque ele é um dos responsáveis que colocou o presidente João Lourenço neste quadro de contestação popular, porque o presidente até aqui apoiou João Leonardo, agora é vez do João Leonardo também retribuir ao presidente da República, apresentando a sua demissão para que o assunto ainda possa diminuir.